Pessoal, boa tarde. Vamos dar início aos painéis da parte da tarde, começando com inteligência artificial no mercado editorial, moderada pela Ivone Bezerra de Mello. Boa tarde. Eu estou muito emocionada com esse painel, né? Porque eu sou escritora também, então eu pesquiso. Bom, mas quando eu propus o painel sobre inteligência artificial, é porque eu acabei de fazer uma formação em ciências cognitivas. Então, durante 4 meses, tive imersão em inteligência artificial e fiquei apaixonada pelo tema e vou continuar, porque eu estou fazendo uma outra pós nos Estados Unidos sobre isso. Então, vamos lá. A gente tem que aprender na vida tudo, tem que continuar a estudar sempre, né? Então, aqui nós temos o Dante Cid, que é mestre em inteligência artificial pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e graduado summa cum laude em Engenharia de Computação pelo IME, Instituto Militar de Engenharia. Uau! O currículo dele é grande, que depois eu vou deixar ele explicar, né? É melhor ele explicar do que eu ler. Depois tem o Marcelo Rosaldo, que é formado em Design Gráfico, pós-graduado em Mídias Digitais Interativas e mestrado em Design de Interface em Ambientes Educacionais. Proprietário do Estúdio Biônico, Estudo de Computação Gráfica e Design de Interfaces, onde gerenciou projetos de design gráfico, etc. Ele vai se apresentar também. Eu queria, antes de nós começarmos, de, sublinhar a importância da inteligência artificial no mercado editorial, e eu vou só ler para vocês em algumas áreas onde eu pesquisei que isso existe, que é revisão e edição, correção gramatical e ortográfica, publicação e design, personalização e distribuição, análise de dados, desafios e questões éticas. Isso é a pesquisa que eu fiz, que são coisas muito atuais, onde o mercado editorial tem que pensar também. Então, Dante, você se apresenta e vamos lá bater um papo, porque nós somos só três, então nós podemos bater papo. Olá, boa tarde. Obrigado, Ivone. Queria agradecer o convite para esse evento. Eu tive a oportunidade de ver as duas sessões anteriores, bastante interessantes, e eu, no início, antes de pensar em que eu iria falar, eu queria sentir o tom, né, que as falas anteriores estavam, e eu percebi que está muito em linha com o que eu queria compartilhar, né, com a audiência, que é justamente esse misto de, claro, tem bastante oportunidade para ganho de produtividade, mas há um grande risco, uma grande temeridade aí, nos possíveis problemas causados por isso. Mas, desculpa, você pediu para me apresentar, né, Ivone? Sim, Eu pulei um pouquinho o seu pedido. Eu atualmente estou na Elsevier Editora, atualmente que eu digo há 23 anos. Iniciei como nos serviços ligados à computação, justamente por ter essa formação, e hoje tenho a posição de relações institucionais da editora para a América Latina. E desde 2021 estou também representando a editora junto ao Sindicato Nacional dos Editores de Livros, eleito presidente nos últimos 3 anos e recentemente reeleito para os próximos 3 anos. E justamente nessa posição é que me deu a oportunidade de verificar todo o problema regulatório que nós vamos enfrentar em função da IA. Mas fico feliz de estar aqui. Em breve a gente retorna para falar sobre esses tópicos aí que você esses comentou. tópicos que eu falei, tá bom. Marcelo, se apresenta. Boa tarde. Fica por isso, você pode falar aqui no vamos lá. Isso. Agora sim. Boa tarde, gente, tudo bem? Eu sou Marcelo, como já dito aqui, eu sou um entusiasta, mais do que qualquer outra coisa, da inteligência artificial, por conta da computação gráfica. Quer dizer, eu comecei a trabalhar com computação gráfica em 1991, e de lá para cá eu assisti todas as revoluções possíveis que envolvem a computação, tanto no campo da imagem quanto no campo da comunicação. E agora a gente está vivendo mais uma. E é uma coisa curiosa que até então a computação gráfica era uma ferramenta de construção de conteúdo. Agora, a computação gráfica, junto com a inteligência artificial, potencializou muito essa construção de conteúdo.
Então, eu comecei a minha trajetória com a inteligência artificial, começou em outubro de 2022. Eu descobri uma coisa chamada Midjourney, que é uma inteligência artificial para gerar imagem. E que de lá para cá ela evoluiu, né, de tal forma que o hiperrealismo se tornou uma coisa corriqueira. E eu experimentei outras inteligências artificiais no campo da imagem, porque eu sou um designer, que foi o Leonardo, o Stable Diffusion, né, o Firefly e o próprio Midjourney. E eu cheguei a conclusões incríveis com relação ao aspecto da narrativa visual. E trouxe um pouco desse assunto por questões de comparação, ou seja, se o universo visual chegou a um nível tão profundo de realismo, por que não o universo da palavra, ou seja, a literatura, a poesia, né, a narrativa? Então, eu trouxe dois casos aqui de dois autores que eu andei pesquisando e trouxe um terceiro caso que eu achei até mais interessante, porque eu perguntei para o ChatGPT o impacto da inteligência artificial no mercado editorial. E ele me respondeu de forma muito convincente e alinhado aos profissionais que têm muitos anos dentro desse universo editorial. Então, né, assim que eu tiver a oportunidade, quando me for. Está desligado o seu. Eu sou professora de adolescentes e jovens. E quando eu peço para escreverem um texto, antigamente eles escreviam. Aí eles me vêm com um texto feito na inteligência artificial. E essa foi a minha pesquisa da tese que eu terminei agora. Como você diferenciar um texto que é da inteligência artificial e da cabeça do aluno? E eu comecei a pesquisar. E eu vou dizer uma coisa para você: a inteligência artificial escreve sempre da mesma maneira, com palavras numa ordem semântica parecida o tempo todo. Essa foi, eu não sei se foi descoberto ou se alguém descobriu antes, mas enfim. Então, eu agora formatei um curso para professores, para eles entenderem num texto se foi aquele aluno que escreveu ou não. Então, nós podíamos começar com isso. Qual é o desafio do mercado editorial quando uma pessoa na Inglaterra escreveu um livro de 500 páginas com a inteligência artificial? Sim. Obrigado. Não, eu acho que a gente vai precisar contratar você, porque esse é um desafio enorme agora, né? Porque uma das coisas que eu queria compartilhar era justamente isso. Um dos maiores riscos que a IA traz para o mercado editorial é a atual, já está acontecendo, tá? Inundação de conteúdo de qualidade duvidosa. Há de tudo. A minha editora é da área científica, mas eu, no SNEL, represento todos os segmentos editoriais. Então, na literatura geral, ficção, as pessoas estão produzindo livros automaticamente, 5 por dia, o ChatGPT, e colocando no autopublicação, por exemplo, da Amazon, tentando, né, vender esses livros. Então, com isso, o mercado de autopublicação está inundado de coisas de qualidade duvidosa, e as pessoas têm ainda mais dificuldade de obter alguma coisa, né, realmente de qualidade razoável. Na área técnico-científica, o problema é muito maior. As pessoas estão fazendo isso para vender esses artigos, e com isso, esses artigos que normalmente trazem conclusões falsas, não são baseados em pesquisa de fato, tem o risco de parar em uma revista, se passar em branco nessa avaliação que você acabou de comentar, né? Se o revisor da revista não for capaz de fazer isso que você tem feito, que é diferenciar o texto que veio de uma IA ou não. Porque hoje pode ser que a gente encontre essa situação que você falou de ser repetitivo, de ser vazio, como a Andrea estava me falando agora há pouco, de você ver que é desprovido de alma, mas eu garanto que daqui a 5 anos a figura vai ser diferente. As plataformas vão só se aperfeiçoar, e cada crítica que elas recebem, como essa que você colocou agora há pouco, é usada como feedback para reestruturar, reensinar a rede neural que serve à plataforma. Então, o quadro hoje pode ter uma solução à vista, mas eu acho que em 5 anos o problema vai ser muito maior. Eu tinha acabado de comentar com o André também que um dos caminhos possíveis é que eu gostaria muito que o restante do mundo replicasse isso, mas na Califórnia acabou de ser aprovada uma lei que obriga as plataformas de IA a colocarem uma marca d'água digital que seja viável você identificar digitalmente, sem nenhuma margem de dúvida, que aquele conteúdo foi gerado por plataforma de IA, que não é um autor humano. Se tivermos essa legislação no restante do mundo,
acho que 90% dos nossos problemas vão estar resolvidos, mas a gente sabe que sempre vai haver aquela plataforma pirata ilegal, mas pelo menos aquelas atuando dentro da legalidade, a gente vai evitar esse problema todo. Daqui a pouquinho eu falo sobre a questão específica da sala de aula que você falou, que eu ouvi uma coisa muito interessante falando sobre isso há 3 semanas atrás. Marcelo. Eu trouxe aqui uma apresentação, vou ser o mais sucinto e objetivo possível. Eu acho que ilustrando, né? Acho que eu sou melhor ilustrando do que explicando, como eu sou uma pessoa visual. Eu trouxe aqui um exemplo de uma imagem gerada em inteligência artificial, né? O prompt está ali. Ultra Realistic Picture of Rainforest Landscape Sunlight, ou seja, uma ordem específica, que me trouxe um resultado bem convincente. Quer dizer, se eu quisesse fazer uma animação, se eu quisesse fazer uma ilustração, se eu quisesse fazer um livro infantil sobre problemas da Amazônia, eu poderia partir desse, né, desse início. Então, de acordo com o que eu pesquisei exclusivamente para esse momento daqui, que eu acho que em respeito a vocês todos, a gente tem alguns exemplos, né? A IA generativa tem transformado o mercado editorial, isso aí é sabido. E a gente tem alguns detalhes específicos a respeito das vantagens da inteligência artificial. Quer dizer, é uma ferramenta como outra qualquer. E como qualquer ferramenta, você pode usar um martelo para fazer um móvel, como você pode usar um martelo para machucar alguém. Então, definitivamente, eu vejo muito como uma ferramenta. Como vai ser usada, aí é uma questão pessoal, volta à questão humana. Então, a automação na produção de conteúdo, ou seja, é muito rápido e muito fácil você desenvolver conteúdo. Não sei se o conteúdo é verdadeiro, é honesto, é sincero, mas que existe, esse conteúdo existe. De acordo com a sua postura, você pode fazer desse conteúdo algo até posteriormente mais bem feito. Então, definitivamente é uma questão interessante. Voltamos para nós, seres humanos, a usar essa ferramenta. Outro detalhe interessante, a inteligência artificial é capaz de fazer uma análise de comportamento do consumidor, comportamento do usuário, e traz estatísticas um pouco mais rápidas. Ao invés de você fazer uma análise através de uma fórmula, uma pessoa fazendo esse tipo de análise, a inteligência artificial, mais uma ferramenta, é capaz de trazer esse tipo de resultado um pouco mais rápido, que pode auxiliar, particularmente no mercado editorial. Depois, né, assim, como eu falei, né, análise de tendências, mesma coisa. Aprimoramento da distribuição de marketing. Quando você faz uma estratégia de marketing, você precisa conhecer a fundo o seu consumidor. Hoje em dia, cada vez mais, porque ele é muito segmentado. Então, através de inteligência artificial, você também consegue, né, entender melhor ou mais rapidamente o comportamento do seu consumidor. Então, esses 3 itens são itens interessantes como ferramenta de análise. A inteligência artificial é realmente eficiente, por quê? Porque ela é extremamente rápida. Agora, se a inteligência artificial é competente nessa análise e nessa entrega, volta para a questão do ser humano. Ele vai ter que entender, ele vai ter que interpretar, é ele quem vai ter que chegar a uma conclusão se é útil ou não, né? Volta à questão da ferramenta. Aí a gente entra no campo incrível, que é o campo da ética e das questões jurídicas. Ou seja, tem advogado suficiente? Tem quórum? Tem juízes que compreendem esse tipo de novo universo. Então, o que é interessante, né, quem trabalha com tecnologia sabe que a tecnologia está a 10 passos das razões sociopolíticas, das razões socioeconômicas. Ou seja, a gente vem de um histórico curioso de uso dos nossos dados em redes sociais. Agora a gente tem uso dos dados todos em inteligência artificial. Então, é uma questão que, para mim, eu desisti. Definitivamente. Eu uso porque é uma ferramenta bacana. Faço imagens incríveis sobre, né, da floresta amazônica. Mas daí até eu levar em conta que o meu conteúdo não poderá ser usado na inteligência artificial, não tem como, é impossível. Definitivamente, é a conclusão que eu tirei. Transformação da função editorial. Isso é uma coisa interessante. O Cid pode até explicar melhor do que eu. Não é? Como, né, essa evolução requer uma desempenhando papéis que antes eram exclusivamente humanos, os editores agora precisam ser curadores para avaliar, editar e enriquecer conteúdos gerados por máquinas. Ou seja, nós, seres humanos, vamos receber essas informações, vamos analisá-las e vamos dizer, isso vai funcionar. Isso não vai funcionar, ou melhor ainda, isso vai funcionar para um mercado específico, para um nicho específico. Então, você depois pode concluir, posso estar errado, mas eu acho que é uma questão muito interessante
com relação ao mercado em si. Depois, né, eu como, né, professor, sou um cara que está no ambiente acadêmico já há muitos anos, tenho usado inteligência artificial ostensivamente, porque eu sei que fazer uma prova que eu demorava 2 horas e meia, eu faço agora em 20 minutos. Ele faz a prova para mim em 40 segundos. E o resto do tempo eu passo para melhorar a prova que ele fez. Beleza, uma apresentação, um vídeo, etc. Eu vou trazer uns exemplos aqui que chega a ser tragicômico. Mas, ou seja, todas aquelas ideias anteriores são bastante plausíveis. Você pode concordar ou discordar, por favor, me dê um cascudo, porque eu, como entusiasta, estou trazendo questões, por incrível que pareça, geradas pelo ChatGPT. Então, recebi o convite. ChatGPT, meu amigo, me diz sobre isso. Aí ele me deu uma série de tópicos. Aí eu comecei a comparar com os autores. Eu comecei a ver que batia. Na maioria dos casos, era, né, similar ao que os, como é que eu vou dizer, né, os bambambam apresentavam como questionamento, como vantagens e desvantagens. E no mais, também, flowers grow out of a wall in a lost city em Brasil. Isso aqui, por incrível que pareça, foi feita com Firefly 30 segundos. Essa imagem. Eu faria? Faria. Mas eu demoraria um tempo. Ia lá para Minas Gerais, câmera fotográfica, tirava 250 fotos, 3 iam ficar boas, uma eu botava aqui. Não é o caso. Quando utilizamos a ferramenta não para correção, mas para geração de conteúdo, é correto atribuir uma autoria? Isso que você falou. Tem que ter agora crédito. Crédito sobre a inteligência artificial. Depois, é bom senso que consideremos como abstração intelectual um resultado proveniente de uma ferramenta estatística sofisticada de prospecção de palavras que imitam a linguagem, né, do ser humano? Dito por esse autor daqui, Gabriel Cunha Leal de Araújo, e nas minhas pesquisas eu li vários textos, vários artigos, eu achei que esse cara é o mais sucinto e objetivo possível. Né? Como aqui tem pouco tempo, né? Apesar de eu falar pelos cotovelos, estão vendo aí. Eu acho que é muito interessante. Se você quiser me interromper, por favor, fique à vontade. Mas foi o que eu falei sobre o tipo de a inteligência. Ela escreve de um tipo. Pois Você é. tem que ser muito perspicaz para entender que aquelas palavras uma pessoa normalmente não usaria naquele contexto. Exatamente. E aí, quão considerado vai ser esse conteúdo? Como é que nós vamos apresentar uma referência? Eu atesto que isso é bom, né? Por incrível que pareça, aquela parte lá da floresta, eu não sei se é bom, eu trouxe para que nós possamos pensar sobre, mais nada. Mas quando você falou agora no slide anterior de quando você fez a pergunta para ele e o que a plataforma colocou, bateu com o que você leu por conta própria, por que que você acha que bateu? Porque ele foi lá, varreu a internet numa velocidade astronômica e falou: ó, esse cara fala, então a Exato. frequência leva a um resultado. Exato. Então, É. o que ele te falou, na verdade, foi baseado no que ele leu, que você Exatamente. também. Então, não foi criação, né? Pois Exato. é. Então você vê que é uma questão de comparação e é uma abstração intelectual das mais interessantes possíveis. Né? Felizes nós que estamos vivos para viver esse momento, né? É muito poético. Mas muito do que ele leu, você concorda que ele deve ter lido sem licenciamento. Com certeza absoluta. Não, eu trouxe aqui um caso da Penguin Random House, que você deve conhecer, que é recente, que agora eles estão vetando, literalmente. Vou chegar lá, vou até um pouco mais rapidinho aqui. Até que ponto podemos considerar uma ferramenta algorítmica como fonte de informação de autonomia científica, criativa e intelectual? Ou seja, o robô vai escrever um artigo sobre, né, unha encravada? Vai, mas só que não tem fonte. Não é? Não tem fonte. Pois é. Não, isso já... tem, mas como se citam essas fontes? Como é que ele traz, né, as referências a respeito dessas fontes para que tenha um viés científico, até na BNTs da vida e no reconhecimento de uma comunidade científica, que a gente tem normas muito rígidas nesse aspecto. Então é curioso, eu acho tudo muito curioso. Ferramentas também apresentam em seu atual estado diversas questões complexas sobre sua construção, ou seja, quem fez o LLM? Quem fez a inteligência artificial? Quem é o dono do OpenAI? Quem é o dono do Firefly? Quem é o dono do Fugato? Não sei se você ouviu falar em Fugato, que é da NVIDIA, que é a principal hardware para desenvolvimento de inteligência artificial. A Fugato está lançando uma inteligência artificial que faz música, que é capaz de fazer uma sinfonia.
que é capaz de ser tocado por uma orquestra, porque ele está perto do botão, também ele gera o score, né, que é a partitura. Então, é uma nova era de criação científica, intelectual, artística, etc. Mas vamos um pouco mais rápido. Então, beleza. Além disso, né, questões intrínsecas, aqui já é uma questão, né, um pouco mais, vou dizer, filosófica e interpretativa, mas onde eu quero chegar, o cognitivo, né, inteligência artificial, o conteúdo e esse contrato pedagógico entre o autor e o leitor. Pô, eu leio, né, Edgar Allan Poe, acho legal pra caramba. Será que um belo dia vai aparecer um livro com a estética do Edgar Allan Poe? Eu vou dizer, uau, eu reconheço essa estética literária. Mas foi escrito por um robô? É provável que até sim, não é? Daí em diante vai ser feito pelo uau, GPT, né? Baseado no. Assim como eu coloquei ali, né? Flowers grow out of parará, periri. Random House, aí onde eu quero chegar, você deve ter mais autoridade até que eu. A Random House, né, Penguin, já é uma mega editora, já está lidando com essas questões éticas e jurídicas de forma mais intensa. Ou seja, é a primeira instituição que está tomando frente com relação à proteção dos seus autores. Aquilo que eu falei, né, as questões do próprio, né, a Edgar Allan Poe, que vai estar se revirando lá na cova, dizendo alguém está escrevendo eu. Não é nem como eu, é eu. Essa aí deve ser o registro que a plataforma encontrou, mas na verdade já há mais de 60 processos judiciais nos Estados Unidos só de, não estou falando de processos individuais, mas de corporações como editoras, associações de autores contra as plataformas, informando, né, demonstrando que elas usaram esses conteúdos sem licenciar. Pois Por é. isso, E aí, imagina, eu entro com o processo judicial dizendo que a OpenAI está fazendo isso. Aí vai o juiz, os advogados, vai procurar lá o vademecum literário e não vai encontrar. Esse é o não, detalhe mas interessante. eu não sei se eu concordo, porque veja Beleza, só, não, ótimo. Eu estou aqui como aluno. Não na tô, né, verdade, trazendo aqui, né, as questões que eu vi ao longo da semana. para nossa sorte, a lei não especifica quem pode e quem não pode usar. Ela diz que não pode ser utilizado conteúdo para fins comerciais sem o devido licenciamento. Não Uhum. importa se é uma plataforma de IA, se qualquer coisa outra que está utilizando. A lei é bem genérica, felizmente, nesse lado, porque eu, Uhum. eu concordo com você. A tecnologia está muito lá na frente, enquanto a legislação ainda tenta acompanhar. Mas, no Brasil, pelo menos, a nossa LDA é protetiva o suficiente. Não é permitido o uso, o consumo de informação com direitos autorais, seja música, seja qualquer tipo de arte, seja a própria literatura, sem o devido licenciamento. E, infelizmente, há uma pressão enorme de lobby dessas grandes plataformas, como Google, Facebook, Microsoft, OpenAI, todas elas, para criar uma exceção ao direito autoral permitindo esse treinamento sem licenciamento. Elas estão fazendo pressão no Congresso, estão fazendo pressão no Ministério do Comércio e da Indústria, alegando que essa restrição é contra a inovação, como se elas não tivessem condições financeiras de pagar por esse licenciamento, que é absurdo, né? Se alguém tem condições de pagar por esse licenciamento, são elas, são essas grandes corporações que hoje estão dominando o mercado. E se qualquer empresa, né? Se aqui na associação comercial vocês querem tocar uma música, vocês têm que pagar os direitos autorais, por que que o Google não acha que não precisa pagar? Então, todo esse treinamento que foi feito é, alguns advogados brilhantes lá nos Estados Unidos conseguiram fazer perguntas bem capciosas para as plataformas e, pela resposta, ficou comprovado que ela acessou sem licenciamento, seja uma música, seja um livro, seja qualquer arte que seja. Então, Bom, no caso de uma editora como a sua, qual é o processo para você discernir, principalmente de livros de ciência, né? sim. Discernir o que é e o que não é. Como é que você faz? Nessa área técnico-científica o risco é aumentado, porque você está colocando informação que vai servir de fonte para uma cirurgia, para uma construção civil, né? Então o risco é nítido. Primeira política nossa é que o autor, se ele tiver utilizado o auxílio de uma plataforma de IA para compor o conteúdo, que ele precisa declarar isso.
E a nossa recomendação é que ele só use a plataforma para melhorar a forma do texto, ou tradução, ou o que seja, mas nunca para gerar o coração da ideia. O coração da ideia é do autor. E nenhuma editora do mundo reconhece IA como autora. Isso já se tentou também em processos judiciais dos Estados Unidos, alguém colocar uma patente sob o nome da inteligência artificial e as cortes americanas todas negaram. As cortes brasileiras também negariam de imediato, porque a lei brasileira é clara no sentido de que o direito autoral é de uma pessoa física, não existe direito autoral para uma máquina ou software, o que seja. Então, o primeiro passo nosso na editora é solicitar o esclarecimento, né, de que foi utilizado. Segundo, obviamente, sem declarar esse uso, está havendo uma enxurrada de papers falsos que a pessoa quer vender a autoria para ganhos financeiros, e isso está inundando as editoras com conteúdo duvidoso. Isso é um problema imenso, porque sem essa marca d'água que eu falei que a Califórnia está regulamentando, cabe a cada pessoa, a cada editor fazer a verificação manual. Nós temos desenvolvido plataformas para tentar automatizar esse processo, mas a dificuldade vai aumentar. Falou na área educacional? Como é que você vê isso? Na área educacional, veio uma coisa interessante. A gente estava falando sobre esse mesmo assunto no Peru, para o consórcio de informação científica lá 3 semanas atrás. E aí um colega falou uma coisa bem interessante, que o professor dele concluiu o seguinte: a partir de agora, você tem que fazer na sala de aula exatamente o contrário do que você fazia até hoje. Aquele trabalho que você pedia para o aluno fazer em casa e entregar na sala de aula, agora você tem que pedir para ele fazer em sala. E aquela aula que você dava em sala de aula, deixa o aluno aprender sozinho em casa. Ele vai aprender sozinho em casa, porque não falta hoje fonte de informação, né? Você viu, seja no YouTube, seja onde for. Então, deixa ele ter o pré-aprendizado daquele tópico em casa e vem para a aula discutir e fazer o trabalho, redigir o trabalho ali na hora, redigir a prova ali na hora. Senão, todo mundo faz isso, faz a prova, de forma automática. Então, eu Até achei bem complementar. interessante, né? Essa inversão, porque, de certa forma, resolve o problema. Na SPM é fomentado o uso da inteligência artificial, ou seja, isso aí é uma ferramenta para um desenvolvimento intelectual como outro qualquer. Então, o que um professor amigo meu, por conta da questão textual, porque a disciplina dele é muito intensa nesse aspecto, ele pede para os alunos fazerem da forma que for, mas o aluno tem que apresentar oralmente o que ele construiu na inteligência artificial. Então, ele vai ter que estudar o que ele fez, mas ele não fez. E, pois é, mas ele vai ter que estudar aquilo que ele não fez, porque estudando o que ele não fez, ele vai aprender alguma coisa. E quem sabe ele consegue fazer alguma coisa a partir daquele ponto, não é? Esse é o grande problema das universidades hoje, é que as pessoas usam a inteligência artificial e elas desaprendem a escrever, desaprendem a pensar, a refletir e a raciocinar. E tem uma pesquisa no mundo onde o QI do ser humano abaixou drasticamente, cerca de 40% na última década. E por incrível que pareça, os artigos escritos pelos alunos estão espetaculares. Então, às vezes, o cara traz um artigo sensacional e depois o professor pergunta, fale sobre isso. Fica, né, Redigidos balbuciando. entre aspas. É uma coisa interessante. Então, inverteu-se a questão, né? Então, já que você escreveu isso, estuda isso. Exato. E se ele for capaz de explicar, ótimo, Melhor tudo bem. aprender alguma coisa, né? Mas isso aí é interessante, Ivone, porque a gente teve na semana passada o lançamento da última edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. É uma pesquisa que o SNEL patrocina, junto da Abre Livros, da CBL, para o Instituto ProLivro conduzir. É uma pesquisa imensa, de campo mesmo, no estilo censo, que o IPEC percorre residências em todos os municípios do país. E você viu, né? Você fez isso imediato. Infelizmente, o índice mostrou, né, o que você está falando. Não sem relação com o que você disse, do QI estar diminuindo, o índice de leitura está caindo pela primeira vez. Menos da metade dos brasileiros acusa não ser, desculpa, mais da metade dos brasileiros indica não ser leitor de livros. Menos da metade Você está sabe lendo por quê, livros. né? Porque você tem a dicotomia entre velocidade na web, ou no computador, etc., e a velocidade biológica de leitura é muito mais lenta. Sim, sim, sim. Então, o que acontece? Acostuma a ler na velocidade, quando vai ter uma leitura mais Não lenta, consegue. o olho não acompanha e o cérebro não acompanha. E o que faz é com que
eu, como filóloga, eu posso dizer que o número de vocabulário que uma pessoa precisa para ler, a maioria, eu diria que no Brasil, a maioria não tem esse número de vocabulário, que vai de 4.000 palavras com 6 anos para aprender a ler, até no 6º ano com 20.000 palavras, até no 9º ano com 30.000 palavras, e nós com 70.000 palavras, o que faz com que eu possa falar com você, e a minha caixinha vai abrindo e eu formo frases e pensamentos. Então, é basicamente isso. A leitura é um ato individual, às vezes é difícil você ter essa noção da falta de capacidade de concentração por longo período de tempo. Mas sabe um lugar onde você consegue ver isso? Na minha geração isso não acontece, mas na geração da minha filha está acontecendo. As amigas dela, e dali para baixo, são incapazes de ficar 2 horas no cinema prestando atenção no filme inteiro. E nenhuma delas fica sem pegar o celular, sem tirar uma selfie, sem falar no telefone, sem usar o WhatsApp. 2 horas de filme, não é nem livro, imagina um livro. Então, infelizmente, a experiência horrível que a gente tem tido no cinema recentemente, né, de você não ter silêncio, né, e não ter visual, a paz visual necessária, é por isso, porque as gerações estão se tornando incapazes de focar atenção por longos períodos, mesmo que seja no cinema. Concentração. Temos 10 minutos, então a minha pergunta é o seguinte: o que a inteligência artificial no mundo editorial vai melhorar ou vai piorar, digamos, na próxima década? Se você me permitir, eu vou terminar aqui minha apresentação, que chega a ser tragicômica, mas é interessante. Vocês vão ver por quê. Ok, aí tem os órgãos, as pessoas se protegendo, gente muito grande, preocupada com o mercado editorial, que era um negócio muito grande, para eles é necessária essa proteção. E no dia a dia, né? Mais uma imagem ultra realistic picture of an office with futuristic furniture and some plant sunlight. Prompt. Então, o que é interessante, conclusão que eu tirei ao longo, né, desse 1 ano e pouco que eu entendi o uso da inteligência artificial, é a engenharia do prompt. Você, enquanto ferramenta, se você sabe como falar com a ferramenta te dá um bom resultado. Então, eu tenho buscado muito, né, análises e formas, ou melhor ainda, fórmulas de se falar com a máquina, seja no campo, né, textual, seja no campo da imagem. E aí eu entendi que Ultra Realistic Picture é o termo mágico para chegar onde eu quero. E no dia a dia, fiz, né, um curso na SPM, que foi oferecido, que lá é intensamente valorizado o uso da inteligência artificial. Visla, você faz um vídeo completo usando prompt. Ou seja, você faz uma apresentação em vídeo, a respeito de qualquer assunto. Ferramenta de apresentação. Esse daqui, EduAid. Você faz segmentação de conteúdo, você faz prova, você faz projetos em grupo, você faz as mais variadas atividades educacionais usando uma ferramenta que já é moldada para o ambiente acadêmico. Né? Usei um pouquinho, não usei muito, porque eu aprendi isso há 1 mês atrás. Vou usar? Sim, vou usar. Porque assim como usei o ChatGPT para fazer uma prova em 40 segundos, eu vou usar isso daqui, porque eventualmente pode ser uma ferramenta para me ajudar a ser mais produtivo em sala de aula. Esse daqui, sensacional. Create Unlimited Presentations. O mais legal são as promessas. Quer dizer, marqueteiro pra caramba. Então, eles prometem coisas incríveis. Agora, inevitavelmente, quem vai usar é a pessoa. Então, a pessoa vai se deparar com essa ferramenta, vai entender o modelo de uso dessa ferramenta e, através do prompt, ela vai chegar a boas conclusões mais rápidas ou menos rápidas. Mas, de qualquer maneira, o ser humano vai usar a ferramenta. Né? Não sei se alguém aqui já aprendeu a pegar onda. Pegar onda é difícil pra caramba. Tem a prancha, que é a ferramenta, e haja treinamento. Haja treinamento para usar direito essa ferramenta. Think smarter, not harder. Está aqui. Ultimate tool for understanding the information that matters most to you. Não tem nem o que esse cara promete, né? Mas eu achei muito, né, vendedor. E aí, para minha experiência pessoal, estou escrevendo 2 livros. E, eventualmente, você pode até, né, me orientar. Um se chama Classe 12, que a história é uma história absurda sobre amor fraterno entre irmãos, e um livro de poesia, que eu escrevi 10 capítulos de 12 que eu me prometi escrever. Eu me recusei a usar a inteligência artificial. Me recusei, definitivamente.
Por quê? Por questões éticas pessoais e porque eu estou tentando desenvolver uma linguagem. Não vou entregar meu universo criativo para a inteligência artificial. Não sei se eu estou certo ou errado, mas pelo menos foi uma atitude que eu adotei. E um livro de poesia, livro de letras azuis, né? Porque a minha esperança é que seja impresso em azul. Agora, as duas capas eu fiz com inteligência artificial, que me permite o seguinte: a moçoila ali, que é uma aristocrata, que é a personagem principal, que morre e vai para um lugar incrível, só que nem tanto. Isso me dá um parâmetro para eu trazer um fotógrafo, uma modelo, uma luz, um cenário. Olha só, eu gostaria de fazer isso. Então, é como se fosse a ferramenta me dando um layout para que depois eu fizesse uma arte final. E esse aqui é a mesma coisa, é um F, não é? Feito de veludo, com detalhes, né? Brocados, etc. Não sei o nome é esse. Mas o F é o nome da minha filha, que é a Flora. Então, o livro de letras azul está na letra azul, uma coisa mais óbvia e impossível. Também foi uma experiência feita com uma ferramenta chamada Firefly, do lado de cá, e o Stable Diffusion, que, a título de curiosidade, é gratuito. Você pode usar uma quantidade imensa de créditos e fazer as mais variadas imagens. Ou seja, para quem gosta de fazer imagem, quem gosta de fotografia, é uma experiência e tanto, né? Dá aquela sensação de que você criou, mas é mentira. Dante pode responder isso. Ivone perguntou se vai ser bom ou se É. vai ser ruim, né? Pro Exatamente. É a mais incrível. É. Antes, rapidinho. Aham. Isso. Do escritor milionário. Isso também é incrível, né? Todos nós poderemos ser milionários. Marçal. Isso. Marçal, isso aí. Isso. Ou seja, eu entrei no Instagram, dei um flag em uma, fui inundado por outras promessas. Dei um flag em uma e fui inundado por outras promessas. Ou seja, milhares de ofertas de pequenas ferramentas para que você se torne milionário. E aí? Bom. Duas condições, né, Ivone? Se vai ser bom ou se vai ser ruim. Para termos chance de ser bom, precisamos evitar o risco regulatório e realmente o nosso Congresso evitar criar essa exceção ao direito autoral que está sendo feito lobby pelas plataformas, né? Se a nossa lei do direito autoral for preservada, for honrada, o setor criativo vai ter uma chance de seguir criando. Nesse sentido, seguindo criando, vai ser bom, porque o papel da curadoria de conteúdo vai ser mais importante do que nunca, vai ser mais valorizado do que nunca. Tá? Quem realmente quer buscar um conteúdo de qualidade, um conteúdo agradável para o seu gosto, tem duas opções, né? Como o Marcelo colocou, você vai ser inundado por milhares de sugestões, dentre as quais tem coisa boa, tem, mas você não vai conseguir, é inviável para o ser humano ler todas elas, e aí você vai ter que confiar na fonte. Eu gosto dos livros desse autor, dessa editora. No caso do técnico científico, eu respeito os artigos desse periódico, dessa editora. Então, o papel de curadoria, pelo menos no mercado editorial, vai ser mais importante do que nunca. Apesar de a gente saber que há coisa boa no autopublicação, a inviabilidade está no volume que vai se agravar. Então, o selo de qualidade vai passar a ter mais valor do que nunca, desde que o risco regulatório seja mitigado. Para terminar, uma pergunta. As livrarias, elas vão aceitar isso? Porque é um outro viés, né? Mas eu acho que é importante, porque você compra livro em livraria. A livraria aceitar o quê exatamente? Esse tipo de livro, quer dizer, não... Esse livro de autopublicação, ele surge digital, né? Ele só vira impresso quando atinge um certo nível de sucesso. E aí é uma nova forma de você descobrir novos autores, né? Que é a grande dificuldade da editora, né? Você encontrar um novo autor de qualidade, você está ali tendo que escolher um entre milhares, mas de repente alguém se destaca no universo de autopublicação e aí ele é abraçado pelas editoras tradicionais e aí consegue ter sua obra impressa. Então as livrarias topariam isso. Então, você tem dentro da sua empresa digamos, um pesquisador desse conteúdo digital.
Ou não? Isso existe? Não, isso só aparece Existe? quando ele vem a fazer sucesso. Na minha, não, porque a minha é técnico-científica. Na técnico-científica, essa coisa de autopublicação não vinga. Por Tá. quê? Você requer uma revisão técnica no conteúdo, para você evitar que, publicar um livro de engenharia, a ponte vai cair no dia seguinte, ou o cirurgião vai cometer um assassinato. Então, precisa ser feita a revisão técnica, não existe autopublicação. Mas essa carreira existe de pesquisador de livros? Existe na editora Trade, na editora de literatura, que é o editor de aquisição. Ele é o cara que fica antenado no mundo para ver, mapear onde é que tem coisa nova de qualidade. Existe já essa função. Bom, meninos, é isso. Está na hora. Tá, né? Agradeço muito a presença de vocês. Posso fazer Esclarecemos. último? Pode. Uma última. Quill. Já ouviu falar em Quill? O Quill, ele é um interpretador de inteligência artificial. Você faz uma coisa, né, no ChatGPT, você manda para o Quill e o Quill reescreve como se fosse um ser humano, ou seja, o que os alunos estão usando para que não caiam em análises eletrônicas que detectem a inteligência artificial. Quill, Instagram. Depois do Quill, tem outros. Tem um que é melhor que o Quill, né? Ah, você usa o Quill? Né, usa a gente. Pois é, Human Score, Bypass Eye Detectors, ou seja, a gente está num nível tecnológico que é avassalador, né? Numa realidade onde a computação é ubíqua e a interface é pervasiva, cabe a nós, seres humanos, irmos à praia. Eu acho que dá um ponto para a praia, tomar uma caipirinha e dizer, depois a gente vê isso. E na música, assim como ele citou de forma muito interessante, que acho que sincroniza aqui a minha conclusão final aqui, o auto, né? Eu tenho autonomia de publicação numa, né, uma Amazon da vida, eu torno best-seller na Amazon e um editor me convida para fazer o livro impresso. Na música é exatamente a mesma coisa. Você é um hit do TikTok fazendo lá suas dancinhas, uma gravadora pode vir a abraçar a sua causa. E aí, Yudio. Eu entrei no Yudio, pedi para ele fazer uma música no estilo Astor Piazzolla. Eu quase caí da cadeira. Ele fez. Eu conheço o Astor Piazzolla a fundo, que eu amo. E aí ficou covarde demais. Outro, Suno, tão competente quanto o Yudio. Soundraw, você pede um estilo, ele faz 15 músicas. Ele não faz uma, ele faz 15. Aí você fala, né? O que que eu faço com isso? Aí eu faço lá, eu tenho meus documentários que eu preciso de música, beleza, eu boto aqui. E Eleven Labs, não sei se vocês conhecem, o Eleven Labs promete mundos e fundos. Você manda um áudio para eles e fala, eu quero que o Barry White diga isso. O Barry White diga isso para você, ou coisas parecidas. E boa tarde com o Baobá Digital aqui. Espero ter sido Eu agradeço muito a vocês, mas na parte da manhã, né, eu estava ouvindo, aí eu botei no chat GTP, faça uma poesia com o nome Ivone Bezerra de Mello. Meninos, que poesia linda. Até eu fiquei com vontade de chorar sobre mim mesma. Que coisa linda a poesia, fantástica. Aí eu comecei a rir, digo, olha só, um livro de poesia feito dessa maneira num seminário. Eu podia ter 10 poesias, 20 poesias e editar um livro. É isso. mais interessante, você se emociona, Ah, me emocionei né? muito. Você se emociona. Não, se nossa força motriz criativa é emoção, É, haja ferramenta, né? é Ter isso. tempo e saco. Tem coisa de qualidade ali. Muito obrigada.